Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão aí de quarentena? Respeitando bastante esse isolamento? Bom, antes da gente começar aqui com a aula propriamente, deixa eu só dar para vocês aqui uns recados que são importantes. Um deles é sobre a minha própria condição de aula, tá? Não é muito a minha praia dar aula nesse formato. Nunca fiz isso antes e não estou assim muito à vontade com a gravação do vídeo. Em todo caso, vou procurar ser claro naquilo que eu estiver dizendo para vocês todos. Além disso, né, vocês já também perceberam, eu estou com problema de garganta, de voz. Estou me recuperando de uma gripe que começou no início da semana, comecei a me curar dela agora, mas a garganta ainda é o ponto mais fragilizado, né? Tem me incomodado um pouquinho e me dá essas tosses que eu não consegui evitar. Então, por isso já eu peço aí as desculpas. Sobre a aula ainda, vocês com certeza foram informados pela universidade em razão dessa situação que estamos vivendo de quarentena pelo coronavírus, as aulas nas próximas semanas, e aí nós sabemos ainda exatamente quantas são as semanas daqui em diante que teremos desse jeito as aulas, ou seja, a partir de uma aula gravada e não a aula presencial como temos feito habitualmente todas as semanas. Então, enquanto persistir essa quarentena, a gente vai fazer as aulas nesse formato aqui. Então, a cada semana vou postar para vocês uma gravação onde eu apresento o conteúdo da aula desse dia ou dessa semana. Tá? No caso dessa aula de hoje, eu vou explorar aqui algumas coisas, que seria o conteúdo então que nós abordaríamos se estivéssemos presentes, todos em sala, e vou deixar também depois, para poder reforçar até esse conteúdo, um material, né, que até mesmo deu base para eu poder apresentar aqui muito do que eu estou dizendo para vocês, ou do que eu vou dizer para vocês durante a aula, que está num daqueles livros que eu já iniciei, ou deixei desde o início do ano, no AVA, no portal do aluno, como as referências bibliográficas. Tá? Então, de um desses livros aí, até para ficar mais fácil para todos vocês, eu vou tentar separar algumas páginas, as principais, onde esse conteúdo está muito mais, talvez, mais bem explanado, né? Há muito mais explicações, muito mais exemplos, para que fique também mais claro para vocês o entendimento dessa parte da matéria. Além também dessas páginas que eu deixo para vocês, também vou deixar logo depois um trabalho, né, que na verdade eu tento com isso, fazer com que vocês compreendam melhor o conteúdo dessa parte da matéria. Então eu vou deixar como trabalho um outro texto, que trata do assunto da aula de hoje, e logo depois, na sequência, algumas questões para que vocês respondam. O texto talvez não tenha com certeza todas as respostas diretas às questões que eu vou deixar nesse exercício, mas ele serve muito como referência, como base. Tá? Então, o importante para vocês é que, para que esse conteúdo seja bem entendido por vocês, muito mais do que o que eu vou dizer para vocês aqui nesse vídeo, é também a leitura desse material que eu vou, como eu disse agora há pouco, deixar para vocês no portal, e também, além disso, outros que vocês podem e devem mesmo buscar para consultar. Então, como eu falei, já desde o início do semestre, vocês receberam o plano de ensino dessa disciplina, e lá tem então a bibliografia que serve de base para que a gente, durante o semestre, estude bem essa matéria. Então, a matéria que nós temos aqui hoje é noções de atuária, e aí então essa parte inicial do que é atuária nós já vimos enquanto a aula estava no formato tradicional, presencial, né? E, então, só para relembrar rapidamente aqui, nós falamos sobre a atuária como sendo aquela ciência que trabalha mercados de risco. Lembram disso, né? Então, a gente agora vai começar a falar de alguns desses mercados de risco onde a atuária é utilizada. E um desses mercados, então, talvez aquele que fique mais claro ainda, a presença do risco, é o mercado de seguros, ou mercado segurador. Então a gente
como falamos nas aulas passadas, vimos como é que a atuária foi evoluindo ao longo do tempo, também aqui a gente vai começar a falar do seguro na sua evolução. Como é que o homem, aos poucos, começou a se preocupar com a sua segurança, né? Até chegar ao ponto que temos hoje, de uma estrutura de mercado pronta, montada, para dar respaldo a essas preocupações que o homem tem com relação a esses riscos, né? Então a gente vai ver aqui, e começa daqui a pouquinho sobre isso, no discorrer dessa história do seguro, a ver que lá no passado o homem tinha outras preocupações que hoje são preocupações muito mais complexas, dado também a complexidade maior do que é a civilização hoje em relação ao que era nos tempos primórdios. Bom, começando então, a gente pode dizer para vocês o seguinte, lá no passado então, bem no passado, nos tempos primitivos, nós tínhamos que o homem tinha já, né, como eu falei agora há pouco, como tem até hoje, preocupações com a sua subsistência mesmo, sobrevivência, essa preocupação então de, enfim, sobreviver, né? Então se nós hoje temos no nosso mundo, no nosso dia a dia, coisas que nos afligem e que até pode mesmo nos tirar a vida, né? Também naquele tempo acontecia isso com o homem, só que claro, onde as preocupações eram outras, né? Então, se hoje em dia eu tenho, sei lá, o receio, o medo de que, infelizmente, em algumas regiões, a violência, por ser exagerada, me atinja, e aí então, em função disso, me cuido, pegando rotas alternativas, ou se vou para o trabalho, deixo a casa sozinha, com medo dessa minha casa ser assaltada, roubada, furtada, eu faço o seguro para essa casa. Naquele tempo, então, essa preocupação era outra, né? Mas, em todo caso, o que a gente percebe é que já havia naquele tempo, e até mesmo aí como uma questão de instinto humano, né, a preocupação do homem em sobreviver. Então, naquele tempo, a gente pode falar que a preocupação do homem era outra. Sei lá, os terremotos, né, que aconteciam, e se hoje continuam acontecendo, há outras condições de segurança que por isso fazem com que o homem não os tema tanto como naquele tempo, né? Então, naquele tempo, como eu estava dizendo, o terremoto sim era uma preocupação maior para ele, homem. Mas também lá as tempestades, né, que ele não tinha, como hoje, casas em boas condições que os abrigassem, viviam em cavernas e muitos mesmo ao relento, né? Então, claro que os raios atingiriam essas pessoas primitivas de forma muito mais grave, né? Então, bom, o homem percebeu que tinha que achar meios de se resguardar desses riscos que já corriam. Então, algumas coisas ele fazia para poder fugir dessa situação. Uma das coisas que o homem percebeu já que podia fazer para lhe dar uma condição de vida maior, né, ou seja, para minimizar o risco enquanto vivia, foi da vida em grupo mesmo. Então a gente deve ter visto, quase todos vocês ou todos já viram isso lá no segundo grau, em alguma parte da matéria de história, da disciplina de história, nos tempos primitivos, em que o homem era um nômade, né? Não estava fixo em lugar nenhum, vivia da caça, e aos poucos foram formando grupos, né? E depois mesmo dos grupos formados foram se fixando em algumas regiões. E aí, porque se fixavam em regiões, também desenvolviam já a agricultura e dela podiam viver. Ou seja, a caça continuava sendo importante para eles, mas porque já tinha digamos assim, outra fonte de alimentação da própria agricultura que eles tinham ali, então a exploração da terra, eles conseguiam também ficarem ali fixos numa região. E assim, em grupo e numa região em que viviam, tinham por isso condições melhores de se protegerem do que eram mesmo os seus predadores, né? Então, naquele tempo ainda o homem fugia, sei lá, dos dinossauros, mais tarde talvez
das onças, né? Como o pessoal fala, para não virar chiclete de onça, eles então acharam lá essa vida em grupo que dava essa condição de maior de segurança. Bom, então o que a gente percebe aí nessa evolução da história, né? Ou seja, na formação da história do seguro no tempo primitivo, é que o homem, pouco a pouco e de início, ainda que de forma instintiva, buscava formas de se resguardar. Então a primeira delas foi essa mesma, de começar a viver em grupos, em regiões que eles percebiam mais seguras, já com algumas cavernas, não viver apenas da caça, e aí em grupo e em cavernas conseguiu se defender melhor dos seus predadores. Bom, então aí a gente já começa a perceber o surgimento de uma característica que é importante e que existe até hoje, aliás, ela é base para o que é o seguro, na verdade, hoje em dia, que é o mutualismo. Então, o que é esse mutualismo, que é uma das características do próprio seguro? É quando esse grupo de pessoas mesmo se reúne para defender interesses que são comuns a todos esses que pertencem ao grupo, né? Então, nesse caso, esse interesse que eles tinham nessa pequena passagem que eu acabei de contar agora seria a própria sobrevivência. Então, todos eles procuravam garantir a sua sobrevivência. E aí, então, ao invés de cada um desses fazer essa defesa da vida de forma isolada, sozinha, passaram a fazê-la em conjunto, porque perceberam que no grupo a defesa ficaria muito mais facilitada. Então eles, em grupo, ficavam mais fortes que os seus predadores, né? Então essa foi uma forma que eles acharam de se defenderem. Então o mutualismo, a gente percebe aí, surge já naquele tempo a partir dessa formação de grupos. Bom, tendo então agora aí esse conceito, essa característica que nós vimos, o mutualismo, que até hoje faz parte do que é o seguro, né, ou está nesse ambiente dos seguros, a gente pode também falar que ao longo da história, e agora então num tempo um pouco mais próximo, ainda que distante, então nesse caso por volta do século XIII a.C., os comerciantes babilônicos faziam também comércio em outras regiões distantes daquela em que eles viviam. Então agora, vejam, eles já buscavam o comércio com regiões, com povos distantes, aqueles em que eles estavam ali, digamos, habitando, né? E para poder fazer então esse comércio em outras regiões, eles tinham que levar essas mercadorias para comercializar, naquele tempo, no lombo de camelos, né? E então, bom, o que acontecia? Muitas das vezes, esses camelos, enquanto iam carregados para essas regiões distantes para comercializar, e depois também na própria volta para a sua origem, sofriam ataques. Então, ou seja, haviam outros predadores dos próprios camelos. Então, esses babilônios, comerciantes, se juntaram, né, era uma sacada, de novo, bastante inteligente, de que em conjunto eles fariam aí, digamos assim, uma defesa do próprio grupo. De que forma? Combinaram de que o grupo, que estava acertado já, iria se cotizar para, digamos, repor as perdas dos camelos daqueles comerciantes que tivessem baixas, né, no seu grupo de camelos, enquanto iam fazer negócios em regiões mais distantes. Então, imaginem assim, tínhamos lá 50 comerciantes babilônios que iam fazer negócios em regiões distantes. Cada um desses comerciantes tinham lá 10 camelos. Então imagine, 50 comerciantes, cada um com 10 camelos, que iam para regiões distantes, dava um total de 50 vezes 10, 500 camelos. Então, bom, imagine que desse total de 500 comerciantes, ao voltarem com seus 10 camelos cada um dos negócios que fizeram em regiões distantes, que houvesse uma baixa de 10 camelos. Vamos supor até que esses 10 camelos que se perderam, né, ou porque não suportaram a viagem de volta, ou porque até
foram mesmo atacados por alguns dos seus predadores, e por isso vieram a morrer, os outros, ia dizer, então, imagine que esses camelos, 10 perdidos, pertencessem apenas a 1 ou 2 comerciantes apenas. Né? Então imagine, para esse 1 ou 2 comerciantes, a reposição desses camelos perdidos seria uma perda significativa. Agora, como havia um acordo entre eles todos, comerciantes, todos os demais, ou seja, aqueles 50 comerciantes, iam dividir o prejuízo entre todos esses. Né? E por isso, então, aqueles que perderam os camelos receberiam uma boa parte do que seria o valor desses camelos perdidos e iam conseguir, então, repor, né, com outros camelos para, assim, continuarem a sua atividade no comércio. Então, ou seja, de novo, a gente percebe aqui um comportamento que tem em si essa característica do mutualismo. Bom, vamos lá. Também ainda na Babilônia, já agora ainda aqui Babilônia, mas no tempo um pouco mais recente, aqui no ano de 1800 a.C., surgia lá o Código de Hammurabi. E aí não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas Hammurabi foi lá um líder, o rei da Babilônia, nesse período, nesse tempo, em que ele, como governante, estabeleceu um conjunto de regras para tornar digamos assim, essa vida em sociedade possível. E isso é uma coisa muito racional, e é como acontece mesmo hoje. Nós hoje também vivemos em sociedade, e só é possível vivermos assim a partir de um conjunto de regras. Né? Ou seja, hoje nós temos aí a Constituição. Então, no caso brasileiro, a nossa Constituição. Cada nação, cada país tem a sua, ou seja, a Constituição aí como um conjunto de regras que norteiam o nosso comportamento. Então, se quero viver bem, tenho que saber com os outros, na minha comunidade, que compõem, formam essa sociedade, eu tenho que saber até onde eu tenho liberdade, né, quais são as minhas responsabilidades, e aí cada um de nós, sabendo disso, teremos condições de nos comportarmos de forma a não ultrapassar os limites, né, que desrespeitariam ou até mesmo ofenderiam, né, até os direitos dos outros. Então, também esse Hammurabi, como eu estava dizendo, fez a mesma coisa, lançou um conjunto de regras, que é como se fosse, então, para eles, naquele tempo, uma constituição, né, para que eles, então, bem vivessem ali. E nesse conjunto de regras, lá entre, não sei aqui agora quantas exatamente, mas entre 200 e 300 regras, enfim, não sei quantas, mas eram muitas regras que ele tinha lá, algumas delas muito rigorosas mesmo, ou seja, ele seguia aquele princípio do olho por olho, dente por dente, mas lá, e agora o que importa para nós é que sabermos é que, em relação a esses comerciantes também, ele impôs uma condição para que esses que quisessem ser comerciantes fossem comerciantes. De que forma? Bom, como é um tempo agora que eu estou dizendo, ainda aqui na Babilônia, mais recente do que o caso anterior dos comerciantes com camelos, já nesse tempo esses babilônios comerciantes faziam comércio com outras regiões ainda mais distantes e iam com embarcações, né, para essas regiões. E a mesma coisa, se há algum tempo atrás os camelos é que se perdiam, agora também as embarcações eram perdidas, algumas delas. E aí por uma série de razões. Né? Naquele tempo as embarcações não tinham o que tem as nossas hoje, né? Ou seja, as nossas embarcações, elas têm lá uma tecnologia embutida muito mais sofisticada que naquele tempo. Por isso elas estão muito mais preparadas para enfrentarem tempestades, o que não era com certeza comum nas embarcações daquele tempo. Por isso então muitas embarcações se perdiam enquanto esses comerciantes iam e depois voltavam para a sua origem quando iam fazer negócios. Então, esse Hammurabi colocou nesse código uma condição que era que o comerciante, querendo ser comerciante, deveria participar do grupo, onde esse grupo se cotizaria para poder indenizar aquelas perdas que houvesse com aqueles comerciantes que perdessem suas embarcações. Então, imagine lá um desses tantos comerciantes, quando ia, ou enquanto estava viajando para poder fazer esse negócio em região distante, perdeu sua embarcação porque naufragou devido a uma tempestade. Ok,
para ele sozinho repor essa embarcação, o custo seria altíssimo, talvez ele não suportasse mesmo, e por isso então todos os demais iam ajudá-lo na reposição dessa embarcação. Então é isso que eles faziam. Só para poder dar um alerta aqui, essa região da Babilônia, que a gente fala aqui, eu tenho falado nesses minutos, ela estava, né, naquela região que hoje corresponde ali ao Irã, né, ao Irão. E então a gente percebe ali que em volta mesmo, tipo mar Egeu, mar Mediterrâneo, por onde eles embarcavam, né, essas mercadorias e buscavam então regiões mais distantes para fazerem esses negócios. Bom, ainda falando um pouco da evolução dos povos e da preocupação que todos esses tinham para se resguardarem dos riscos que temiam. Aliás, vou fazer aqui já uma parte, nós também, nas próximas aulas, vamos falar aqui de alguns, a gente vai conhecer um pouco esse vocabulário que faz parte do mercado segurador, que é um dos mercados onde a atuária é utilizada. Nós vimos isso já em aulas passadas, no presencial ainda. E então, a gente... Então, eu estava dizendo aqui, me perdi um pouco aqui, eu estava dizendo que a gente... deixa eu me lembrar, agora caiu a ficha aqui. Deixa eu tentar me lembrar. Às vezes cai o sistema também. Tá, isso estava dizendo que a gente vai ver aqui alguns conceitos que são próprios do mercado de seguros, que nós vamos ver nas aulas futuras. Ou seja, a gente vai estudar um pouquinho os termos que são utilizados no dia a dia do mercado segurador. Então, quando eu falo aqui de risco, e tenho falado bastante, aliás, a gente já viu que o risco ele está intrínseco à atuária, ele está ali, a atuária trabalha com o risco o tempo todo, essa é a sua função, ou seja, a atuária trabalha com a mensuração do risco, né, calcular qual é o risco envolvido nesses negócios, e então a gente vai tratar disso. Então, eu estava dizendo o risco, né, é outra palavra que se trabalha bastante em seguros, e tem a ver então com essa situação. Depois teremos aqui um conceito melhor elaborado, mas o risco tem a ver com esse acontecimento, né, ou com esse fato que nós tememos, e porque tememos hoje, corremos para uma seguradora e passamos o risco a ela seguradora. Agora, claro, para que ela aceite esse risco, que a princípio é nosso, e assuma esse risco em nosso lugar, ela quer uma contrapartida, e essa contrapartida é mesmo o pagamento da apólice, né, que é a limite. Enfim, mas isso a gente vai ver um pouco mais adiante. Bom, mas ia dizendo aqui que outros povos também praticaram o mutualismo, né? Então temos aí os hebreus e os fenícios, outros povos também que faziam isso. No caso dos fenícios, eles também tinham essa prática muito parecida a essa que eu acabei de falar agora, imposta mesmo pelo rei Hammurabi, né, que era a de fazer lá os grupos de comerciantes que ajudariam os demais que por acaso perdessem as suas embarcações durante as viagens que faziam em busca do comércio. Os hebreus praticavam, no caso, o mutualismo de uma forma diferente. Eles eram muito mais voltados ao pastoreio, né, e aí então, imagine assim, a população, havia lá já umas comunidades, ou seja, os povos estavam, as pessoas, os homens viviam já ali em pequenos povoados. Imagine que cada um desses aí já tinham alguns pequenos rebanhos próprios, dos quais eles também tiravam lá alguma coisa para sobreviverem. E então eles tinham que pôr esses animais para pastar também. Então, o que eles faziam? Muitas vezes nomeavam alguma pessoa dessa comunidade para sair com esses animais, esses pequenos rebanhos de todos da comunidade. Então juntavam esses pequenos rebanhos, formavam um grande rebanho, que então saía com esse pastor durante todo o dia pelos campos e retornavam só mais tarde para essa comunidade. Então, de novo, o que podia acontecer e acontecer naquele tempo é que
alguns predadores desses animais que faziam parte do rebanho, as cabras, as ovelhas, os carneiros, enfim, eram atacados, e aí então os donos desses animais perdiam, né, esses animais. Para que não fosse apenas deles esse prejuízo, havia já um acordo de que todos os demais que tinham todos os demais hebreus que tinham animais nesse rebanho maior iam participar do prejuízo, né? Ou seja, eles iam levantar o valor dos animais perdidos naquele dia, atacados por predadores, e iam então fazer lá uma vaquinha para poder então repassar esse valor a essas pessoas donas desses animais, para que eles então repusessem esse seu rebanho. Tá? Então assim que eles trabalhavam, ou seja, a preocupação de novo aí que aparece clara do homem ao longo do tempo, de em conjunto defender melhor aquilo que era o seu interesse próprio. Só um pouquinho mais adiante aqui, para acabar essa parte de mostrar o mutualismo na evolução do povo, mesmo da civilização, nós temos que as civilizações grega e romana também usavam desse tipo de prática, ou seja, nesse caso, esses povos gregos e romanos já faziam lá então naquele tempo os cultos religiosos, e durante esses cultos eles arrecadavam mesmo algumas doações entre os fiéis e usavam isso para depois, sempre que é necessário, esse dinheiro arrecadado servisse para socorrer pessoas em caso de necessidade médica mesmo, um auxílio funeral, enfim, coisas desse tipo. Ou seja, mas o que importa saber aqui agora é que esses povos também, agora grego e romano, faziam uma arrecadação entre todos para que com esse caixa formado dessem suporte àquelas pessoas necessitadas quando essa necessidade surgisse. Bom, mas aí, a gente está aqui falando da evolução do seguro no tempo, a gente vai perceber, e vamos começar a ver isso agora já, de que o seguro, antes que ele se firmasse como hoje, aliás, o seguro hoje ele é visto mesmo, ele é aceito, e não só aceito, mas ele é percebido, visto como um negócio necessário. Ou seja, a economia não cresceria tanto como tem crescido, não só no Brasil como no mundo, se não fosse possível serem feitos os seguros. Então, não sei se vocês sabem, mas os órgãos públicos, muitas das vezes, quando passam obras públicas para um ente privado, ou seja, a partir de licitações, exigem dessa empresa, dessa empreiteira, né, pela licitação, que faça lá um seguro que garanta aquele contrato. Ou seja, o que é isso? O órgão público quer da seguradora, por isso exige esse seguro desse empreiteiro que ganha a licitação, essa apólice. Ou seja, olha, se por acaso esse empreiteiro, por alguma razão, deixar a obra pela metade, essa apólice vai dar garantia de que essa obra será concluída. Então imagine que esse empreiteiro quebre e vá à falência. Então essa apólice vai assumir lá a posição daquele construtor e dar sequência àquela obra e entregar ela, a princípio, dentro do prazo estipulado pelo contrato e também nos valores que foram acertados a partir da licitação que o órgão público ofereceu. Bom, então a gente vai começar a perceber aqui agora, como eu falei, as dificuldades que o seguro teve antes que se estabelecesse como é hoje, né? E bem aceito como é. Então naquele tempo também, e agora de novo, vou dizer aqui o que vocês já devem ter visto com certeza lá no segundo grau ainda. Né? E quando a gente estudava história, nós vimos que na Idade Média, por exemplo, tínhamos lá 3 grandes classes sociais, né? Tínhamos o clero, a igreja, o clero, que era a igreja, a nobreza e o povo, né? E a igreja, uma das partes que compunham lá aquela sociedade, tinha um poder enorme. Né? Então a Igreja Católica tinha muito poder naquele tempo.
e ela meio que dividia o poder então com a nobreza ali. Então o que a igreja dizia tinha mesmo força de lei. E a igreja então não estava aceitando assim muito bem essa ideia desses grupos que se formavam, que eu acabei de falar agora há pouco, né, em que, imagine lá, os embarcadores se cotizavam para poder repor as perdas daqueles que, pertencendo ao grupo, perderam navios naquelas viagens que faziam. Então a igreja via aquilo como essa prática como um sacrilégio, ou seja, era um pecado. Então a igreja entendia que se por acaso a embarcação ou algumas embarcações de alguns comerciantes naufragavam, esse naufrágio era da vontade divina. E por isso o homem lutar contra isso era uma coisa que ofenderia a Deus. Então isso devia ser proibido. Ou seja, surge aqui já um impeditivo, uma barreira a essa prática. E aí então, bom, os comerciantes tiveram que achar uma outra forma de driblar essa proibição dada ou imposta pela igreja. E, enfim, de novo, tal como hoje, né, a gente percebe isso no dia a dia, em várias situações, sempre que eu tenho um objetivo, né, e para que eu chegue até ele, eu traço um caminho, faço planejamento. Quando surgem algumas barreiras, o que eu faço para poder ultrapassá-las? Busco um caminho alternativo, né, dou um jeito, né, de ultrapassar essa barreira. Então, como eu estava dizendo, também acontecia isso naquele tempo. Ou seja, os comerciantes tiveram que driblar essa proibição imposta pela igreja para sair dessa situação, né, que para eles estava muito boa, porque era muito mais fácil eles reporem esses prejuízos no grupo do que cada um desses ter que assumir isso de forma, digamos assim, isolada, né? Bom, então o que eles fizeram para poder sair disso? Eles, havia lá, digamos já, uns banqueiros que começaram a assumir essas embarcações, como se fossem mesmo seguradores. Então imaginem, havia lá aqueles burgueses, banqueiros, então, com muito poder, que ofereciam o que seria um seguro, né? Que seria um seguro, ou seja, olha, você me paga um X aí, que se por acaso acontecer contigo um problema na tua viagem de negócios com a tua embarcação, eu cubro esse teu prejuízo. Imaginem que fosse mais ou menos assim. Bom, isso sendo proibido, os banqueiros não podendo assumirem esse risco no lugar dos embarcadores, dos comerciantes, já que a igreja proibia essa prática, dizendo que isso ofendia a vontade divina, os banqueiros então passaram a, entre aspas, comprar as embarcações e as mercadorias